Após especulações, Paulinho vem a público pela primeira vez, preocupa a Fiel, e afirma: dinheiro e contrato nunca foram um problema. Corinthians pede o retorno do atacante Marquinhos, emprestado ao Sport. Conheça o novo reforço do Timão. Zagueiro Danilo Avelar vai continuar frequentando o CT do Corinthians até receber alta. Atualizações sobre o Corinthians e o mercado da bola. Detalhes sobre a busca por reforços. Tudo isso e muito mais. Fala, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente. Fique à vontade e já vai deixando aquele like maroto e comentando aí embaixo o seu palpite para o jogo entre Corinthians e Fluminense, pelo Brasileirão. Comente aí o seu palpite. Eu acredito que o Timão vai vencer por 2-0. Um gol do Gustavo Mosquito e outro do Jô. Tá aí o nosso palpite. E o seu? Deixe aí nos comentários o seu palpite. E um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Já aproveita e confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Após pedido do técnico Silvinho, o Corinthians solicitou ao Sport o retorno do atacante Marquinhos, que está emprestado ao clube pernambucano até o fim de 2021. O Leão aceitou, e o jogador se apresenta no CT Joaquim Grava na segunda-feira. Aos 24 anos, Marquinhos tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022 e estava no Sport desde a temporada passada. O Timão chegou a cogitar o retorno no início de 2021, mas uma fratura no pé esquerdo fez com que o jogador tivesse seu vínculo prorrogado com os rubro-negros. O jogador já nem participa do jogo do Sport diante do Cuiabá, domingo, na Ilha do Retiro. Recuperado da cirurgia, Marquinhos voltou a jogar pelo Sport em maio e vinha sendo utilizado no Campeonato Brasileiro. Ele, assim como o atacante Everaldo, não enfrentou o Corinthians nesta quinta-feira justamente por ter contrato com o clube paulista, válido até o fim de 2022. O Timão venceu por 2-1, na Neoquímica Arena. Ele tem 8 jogos disputados na temporada. Campeão da Copa São Paulo de 2017 pelo Corinthians, Marquinhos nunca teve espaço entre os profissionais, mas o desempenho no Sport agradou a comissão técnica. Nomes como Gustavo Mosquito, que passou pelo Paraná, e João Victor, com experiência no Atlético Goianiense, são tratados como exemplos de jogadores que cresceram após empréstimos e hoje são úteis. No CT Joaquim Grava, Marquinhos disputará a posição com Léo Natel, Matheus Vital, Arauz e Rodrigo Varanda. O atacante joga aberto pelo lado esquerdo, função semelhante à que Gustavo Mosquito exerce no time de Silvinho pelo lado direito do ataque. A diretoria do Leão da Ilha ainda não recebeu um ofício do Corinthians solicitando o retorno do atleta, mas já está ciente do caso. O atacante estava nos planos do departamento de futebol para a disputa da Série A do Brasileirão nesta temporada e avaliará o caso juridicamente. O Corinthians decidiu rescindir o contrato de Danilo Avelar após o jogador cometer um ato de injúria racial durante um jogo online. Mas, na prática, o zagueiro não deixará de frequentar o CT Joaquim Grava imediatamente. Danilo Avelar está em fase final da recuperação de uma lesão grave. Em outubro do ano passado, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito durante uma partida contra o Santos. O tratamento seguirá sendo acompanhado pelos profissionais dos departamentos médico e físico, com a estrutura que o CT corintiano fornece. A legislação protege os atletas nesses casos e obriga os clubes a manterem os vínculos contratuais até que o profissional esteja apto para voltar a jogar. Independentemente da lei, a diretoria do Corinthians não pretendia se opor a Danilo Avelar terminar seu tratamento no clube. A expectativa interna é de que ele receba alta durante o mês de julho. Enquanto isso, os dirigentes alvinegros vão tentar encontrar um consenso com o jogador e seu empresário. A rescisão pode imputar ao clube uma multa de 7 milhões de reais. A busca é por um acordo amigável, que livre o Corinthians dessa despesa, ou pelo menos de boa parte dela. Inicialmente, Avelar e seu staff não concordaram com a decisão por rescindir o contrato. Houve resistência durante a conversa na quarta-feira. Ainda assim, o jogador decidiu acatar o posicionamento e já começou a avaliar opções no mercado. Danilo Avelar admitiu a pessoas próximas que a repercussão negativa do caso não lhe daria condições para seguir a carreira no Timão. A situação entre Corinthians e Danilo Avelar, portanto, só deve ser encerrada após o jogador se recuperar da lesão e definir seu futuro.
Quem está participando das negociações acredita que, dependendo de como tudo transcorrer, o zagueiro pode optar por abrir mão da multa para colocar uma pedra nessa história. O volante Paulinho está livre no mercado desde o último domingo, quando rescindiu o contrato com o Guangzhou Evergrande, da China. Grande desejo da torcida do Corinthians, o ex-corintiano parece ter outros planos. Em entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo, Paulinho afirmou que seu desejo é retornar ao futebol europeu e que não descartaria uma volta ao Barcelona, clube que defendeu na temporada 2017-2018. Abre aspas. Minha primeira opção é voltar para a Europa, pois ainda me vejo com vontade e capacidade de continuar competindo e lutar pela conquista de títulos, disse Paulinho, que prosseguiu. Abre aspas. O Barça é uma equipa que conheço bem. Passei um ano inesquecível por lá, tanto no clube como na cidade, e vencemos a Liga e a Copa del Rey. Se eu tivesse outra chance, e fosse algo bom para mim e minha família, ficaria encantado, ressaltou. Porém, assim como o Corinthians, o Barcelona também atravessa uma crise financeira. Em entrevista ao jornal espanhol, o volante afirmou que a situação financeira não é sua prioridade em sua carreira. Abre aspas. Para mim, a questão do dinheiro nem a duração do contrato seria um problema. Nunca foram, especialmente se o Barça for a equipe que te chama. Já mostrei quando saí de Guangzhou para ir cobrando bem menos do que recebi na China. Nunca coloquei dinheiro à frente em minha carreira, então não seria um problema voltar lá. Além disso, desta vez o clube não teria que pagar uma transferência para mim, finalizou. Aos 32 anos e sem vínculo com clubes, Paulinho vem sendo monitorado pelo Corinthians, Red Bull Bragantino, onde vem treinando para manter a forma desde o começo do ano, além de times da Europa e Oriente Médio. Pelo Timão, o volante disputou 167 jogos, marcou 34 gols e conquistou 5 títulos: Brasileirão, 2011, Libertadores, 2012, Mundial de Clubes, 2012, Paulista, 2013, e Recopa Sul-Americana, 2013. Ídolo do Corinthians e responsável pelo inédito título da Libertadores de 2012, Emerson Sheik tentou a sorte também como dirigente do clube. Por convite de Duílio Monteiro Alves, então diretor de futebol, o ex-camisa 11 trabalhou como coordenador, porém em novembro daquele ano pediu para sair após divergências internas. À época, seu nome também foi parar como alvo de protesto de organizadas no CT. Joaquim Grava, mais um motivo para deixar o cargo. Em entrevista à TV Gazeta, no último domingo, dia 20, Sheik revelou mágoa pela maneira como foi tratado por pessoas dentro do clube e citou Mauro da Silva como um dos que precisa sair do Corinthians. Ele é conhecido hoje no clube como Van Basten e trabalha como observador técnico da comissão de Silvinho. Abre aspas. Ainda tem gente lá que precisa sair do clube. O Mauro é um nome que tem que sair. Ainda não entendi a função dele ali no Corinthians. Ah, mas ele é legal. Ele é amigo. Mas quer amigo, vai para o parque, vai para a balada. Ali é lugar de trabalho. Não vejo o Mauro, há muitos anos, agregando ao crescimento do Corinthians, criticou o ex-atacante do Timão. Mauro da Silva costuma ser chamado para ser auxiliar dos técnicos, interinos, mas Sheik não poupou críticas. Abre aspas. Por exemplo, saiu um funcionário do Corinthians que ocupa o mesmo lugar do Mauro. E esse profissional, quase todos os meninos que subiram da base para o profissional foram captados por ele. Ele vai sair, eu tenho certeza absoluta disso, e ele ocupa a mesma função do Mauro. E minha pergunta é, o que ele está fazendo lá? Ele não assume, como técnico. Quando precisa de um interino, ele não assume, nunca assumiu. Pensa que acabou? Lê do engano. Me pediram um nome, eu falo 10 nomes. Alguns já saíram. Espero que saiam mais, porque assim vejo o Corinthians com futuro daqui 2 ou 3 anos, completou Sheik, que descarta retornar como dirigente na atual gestão de Duílio como presidente do clube. Emerson Sheik também foi questionado sobre a polêmica envolvendo a chuteira que Jô usou no duelo entre Corinthians e Bahia, nesse domingo, em Salvador. Em entrevista ao Mesa Redonda, da TV Gazeta, o ex-atacante surpreendeu ao lembrar da sua atuação mais marcante com a camisa do Timão, em 2012, contra o Boca Juniors, no Pacaembu. Abre aspas. Vou responder de uma maneira muito bacana.
A final da Libertadores, eu joguei com uma chuteira, branca e verde, fiz 2 gols e fui campeão, disse, aos risos. Eu não fui multado também, completou. Na sequência, Sheik foi informado que o Jô se defendeu dizendo a chuteira em questão é azul, e não verde. Sobre esse ponto, o atleta aposentado discordou de Jô. E você, meu amigo fanático? Concorda com a multa que o Timão aplicou no atacante Jô? Você acredita que é certo proibir jogadores do Corinthians de usar verde? Comente aí. Eu concordo com a multa, isso é o que mantém e preserva o clássico. E você? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Verde pode, ou não pode? Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal, e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias. Para conferir se você está inscrito no nosso canal, e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Valeu pelo like maroto. E vai Corinthians!